E então a gente gostaria de começar com um verso, né, como a gente sempre costuma fazer aqui nos nossos encontros mensais e nos encontros também com as professoras. Esse é um verso de um pensador, filósofo e educador chamado Rudolf Steiner. Eu vou falar o verso e daí a gente começa, tá? A nossa roda de conversa. Alegrias são dádivas do destino, que demonstram seu valor no presente. Sofrimentos, ao contrário, são fontes do conhecimento, cujo significado se mostra no futuro. Rudolf Steiner. Então, bem-vindos e bem-vindas. Isso com alegria, né, também, que a gente está aqui. Vamos aquecer um pouquinho as nossas noites frias aí, chegando esse inverno. Eu acho que essa roda de conversa nossa vai ajudar a gente a aquecer essa noite de sexta-feira aqui. E a gente gostaria, assim, antes do Jonas, né, que o Jonas deve estar entrando aqui, que é o professor da UNB, o Jonas Brant, pai da escola, professor eu já estou aqui, da UNB. Viu? Ah, já Jonas tá aí, chegou, Jonas. Lu. Que legal. Não tinha casa, fica tranquilo. Então, Tava a gente... conectando, já chegou. Ah, que ótimo. E aí, bem-vindo, então. Já agradecemos aí, né, essa disponibilidade sua de aí fazer essa conversa com a gente, com a nossa comunidade. E eu vou começar, então, apresentando aqui o Jonas, que ele é professor da Universidade de Brasília, do Departamento de Saúde Coletiva, coordenador da Sala de Situação em Saúde da UNB. Ele tem experiência da área de vigilância em saúde e fortalecimento do sistema de saúde, para enfrentamento de emergência em saúde pública. Então, Jonas, a palavra é sua. A Daniela já explicou, né, como é que vai ser, né, a nossa roda de conversa hoje. E a gente, então, inicia aqui com a sua fala. E agora... Na verdade, Lu, eu não expliquei, vou falar rapidinho antes do Jonas começar. Ótimo. Eu só pedi a permissão para a gente fazer a gravação. E aí, pessoal, a ideia é a gente ouvir, né, o Jonas, que além assim desse professor na área de saúde, a gente ouve muitas notícias e a gente está tendo um presente, né, de ouvir uma pessoa que está bem fundamentada, né, e que pode trazer uma informação para a gente diferenciada. E aí e o Jonas também tem desde o ano passado, né, que ele cuida do jardim da escola, né, um pai muito presente. E aí a gente vai fazer esse momento de ouvi-lo. Depois disso, a gente vai abrir para essas perguntas, para essa rodada mesmo dessa interação, dessa conversa com o Jonas. E aí a gente pode, as pessoas podem tem pelo chat, né, essa possibilidade de dizer que quer falar, para a gente ir organizando. Mas se tiver alguma dificuldade também para escrever pelo chat, pode abrir o microfone e falar, olha, eu quero falar, fazer a pergunta, nós somos poucos aqui, é mais para a gente se organizar, né, e enfim, a gente fazer essa conversa e a gente poder se escutar, tá bom? Então, agradeço, Jonas, agradeço vocês também, que estão aí presentes, e é isso. Joia, muito obrigado, viu? Eu queria agradecer a Luana e a Daniela já primeiro pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Não sei se vocês conseguem ver a apresentação. Sim. Tá. Então, só para esclarecer um pouquinho, como a Luana falou, eu sou professor da Universidade de Brasília, mas eu costumo dizer que eu sou novato lá, ainda sou meio que neófilo lá, porque eu cheguei há 3 anos e toda a minha história da minha carreira tem sido no sistema de saúde, no serviço. Comecei em município, fui para o estado, vim para o Ministério da Saúde, fui trabalhar fora do Brasil um período e voltei para o Brasil apoiando os países da América do Sul. E aí teve a epidemia de microcefalia, eu ajudei a escrever o plano de resposta para a região, mas eu vi que ia ter que viajar demais e preferi, nesse momento, surgiu a possibilidade de ir para a UNB e ficar um pouco mais com as crianças aqui, participar desse momento da educação delas. E aí, para mim, foi muito importante a possibilidade de fixar raízes aqui em Brasília. Apesar de eu morar já há muito tempo, eu não vivia Brasília ainda. Bom, e aí, nesse período da UNB, eu tenho coordenado um laboratório que a gente chama de Sala de Situação em Saúde.
E aí, desde o início da emergência, a gente já percebeu que isso ia crescer. Então, a Luana, a Daniela e a Tereza, né, que é a professora da minha filha, já desde o início eu já estava atormentando elas. Gente, precisa se preparar, vai dar dor de cabeça, vai ter que suspender a aula. Eu já vinha falando muito disso, porque a gente já tem uma vivência já de muitos anos nessa área. Eu separei alguns slides aqui, só para guiar a conversa com vocês, mas eu queria, acima de tudo, ter um bate-papo, que a gente pudesse conversar, tirar dúvidas, esclarecer, porque o volume de informação que está circulando é tão grande que eu ficar aqui soltando mais informações para vocês e vomitando informação, talvez não resolva a ansiedade, as dúvidas, os questionamentos mais específicos que vocês possam ter. Então, eu tenho aqui alguns slides, eu vou tentar ser rápido, e aí eu queria abrir mais para uma conversa. Talvez um pouco nessa discussão de como é que a gente relaciona as discussões que estão tendo em termos da escola com o cenário epidemiológico, para a gente poder pensar um pouquinho. Tá bom? Então, vamos lá. Por favor, façam perguntas, anotem as ideias, para a gente não perder a oportunidade de tirar qualquer dúvida, por mais boba que seja, ou por mais simples que ela seja, ela nunca não deixa de ser importante, porque às vezes é uma dúvida comum, mas ninguém nunca perguntou, e aí fica com aquela dúvida, com aquele questionamento sempre. Bom, então, como eu falei, a gente começou, esse primeiro caso foi em 1º de dezembro. Logo ainda no final do ano, a gente já tinha uma aluna que já estava trabalhando no nosso laboratório, montando planos de contingência. Então, nesse primeiro momento, eu já falei, olha, Cecília é o nome dela. Eu falei, Cecília, para de trabalhar plano de contingência de sarampo e começa a trabalhar plano de contingência de Covid, porque a coisa vai complicar. E dito e feito, né? Então, aqui a gente tem o mapa hoje, a gente tem esse mapa do dia 29, ele tem... nós temos 5.400.000 casos hoje no mundo, a gente já tem mais de quase 350.000 óbitos, é muita gente que já morreu, né? E somente hoje a gente teve 100.000 casos novos. Então a gente vê aqui as bolinhas, a gente vê o tamanho das epidemias que ocorreram no mundo, né? E a gente vê que a nossa bolinha, perto do que é, por exemplo, a bolinha nos Estados Unidos e nos países da Europa, ainda é relativamente pequena, né? Jonas, isso, eu ainda vejo o primeiro slide. Então deixa eu tentar ver aqui o que está acontecendo. Vamos mudar. Agora sim. Isso, agora passou. Agora perdeu a apresentação. Calma, vou fazer de novo. Vou fazer em toda a tela, que aí talvez fique melhor. Tela 1, não. Tela 2. Isso, vamos ver se agora vai. Agora vocês estão vendo qual tela? Com o mapa completo do mundo, com os casos? Sim, agora sim. Ótimo. Casos confirmados, óbvio. Isso. Então é isso que eu falei um pouquinho do cenário de como é que está a epidemia no mundo, né? Bom, um pouco para vocês entenderem, esse gráfico aqui, ele mostra os países que apresentaram o maior número de casos confirmados no mundo até o momento, desde o início da epidemia, né? E a gente vê que essa linha amarela é os Estados Unidos, que já tem 1,5 milhão de casos só lá. Mas a gente vê o Brasil crescendo muito depois deles, mas também com um número já muito grande de casos. No entanto, quando a gente olha a incidência, que é o número de casos dividido pela população, a gente percebe que nós estamos ainda bem abaixo do que está nos Estados Unidos, a incidência de 500 casos por 100.000 pessoas, ou mesmo da Bélgica, ou mesmo da Itália. Então a gente vem crescendo dia a dia nessa epidemia. O que eu gosto de mostrar é esse gráfico aqui, porque ele mostra o número de casos nos países a partir do primeiro caso naquele país. Então, quando a gente percebe que esse número 1 não é um dia, é o dia do primeiro caso que ocorreu no Brasil. A gente vê que o Brasil, a curva nossa, ela começa a subir bem depois, por exemplo, da curva dos Estados Unidos, da Espanha, da Itália. Então, vamos imaginar que essa epidemia ela começou na Ásia, ela foi para a Europa e foi para os Estados Unidos. E depois ela começou a chegar aqui na América do Sul. Então, a gente, de certa maneira, teve um período aí, quando a gente olha essa inclinação da curva, a gente tem aí entre o dia 60, na verdade, do dia 50, né, até o dia 80, por aí, que foi uma janela de oportunidade que a gente teve. A gente teve 30 dias a mais em termos de preparação do que o resto do mundo. Mas a gente usou muito mal esse tempo de preparação. Então a gente vê agora a nossa curva crescendo num ritmo muito grande.
diferente da curva de outros países, que cresceu, mas eles conseguiram rapidamente inclinar essa curva. Como a gente vê a curva, por exemplo, da Espanha ou mesmo da Itália. Como é que a gente está aqui no Distrito Federal para a gente falar do nosso quadradinho? No nosso quadradinho, a gente tem, até o dia de ontem, né, não tem os dados de hoje ainda, que só sai às 8 da noite, a gente tem mais de 8 mil casos confirmados, já temos 4 mil pessoas recuperadas, mas temos ainda 3 mil pessoas ativas, ou seja, pessoas que podem estar transmitindo a doença. Desses, tem 72 graves e tem 144 óbitos. Quando a gente olha isso, a gente vê que a nossa epidemia aqui no Distrito Federal, ela ainda está começando. Eu acho que eu tenho um slide lá na frente, acabou ficando fora da ordem. A gente vê que a maioria dos casos, as pessoas são do sexo masculino, né? A gente vê que a faixa etária é uma faixa etária jovem, de 20 a 50 anos, a principal grupo. E, no entanto, quando a gente olha no lado direito aqui, o quadro grave, a gente vê que a maioria dos quadros graves são pessoas de 60 anos ou mais. Mas chama a atenção que a gente tem um grupo importante de 30 a 59 anos. Por que que é isso? É porque a maioria dos casos é nessa faixa etária. Então, quando a gente pensa que a doença ela é mais grave nesse grupo de 60 anos, mas eles estão mais isolados nesse momento. No entanto, esse grupo que está exposto hoje é o grupo que está ativo economicamente, que precisa buscar atividades no comércio e acaba se expondo. Então, a gente tem um grupo importante de casos graves de 30 a 60 anos. E os óbitos, a gente vê justamente esse número muito maior de pessoas de 60 anos ou mais. Porque essas pessoas de 30 a 60 anos, elas têm uma condição corporal de enfrentar um cenário grave de UTI e muito melhor para poder sair dessa situação. Quando a gente olha esse gráfico aqui, eu acho que ele é um outro gráfico muito importante, a gente vê que esse gráfico ele mostra o tempo de duplicação da epidemia. Ou seja, a cada dia a gente está calculando lá no nosso laboratório quanto que está duplicando a epidemia, quantos dias vai levar para que ela duplique de tamanho. Então a gente vê que a epidemia começou com uma taxa de duplicação de 5 dias. Então a cada 5 dias a gente tinha o dobro de casos. Logo, o DF adotou aquelas medidas de distanciamento social, fechou o comércio. Vejam que a gente chegou a mais de 15 dias, chegamos quase a 20 dias de duplicação. A gente conseguiu fazer com que a epidemia começasse a diminuir a velocidade dela. Então, ela levaria 20 dias para dobrar o número de casos. Isso começou a diminuir, melhorou um pouco de novo e agora caiu bastante. Chegou a menos de 10. E a gente está chamando aqui que esse número de 10 aqui é o número desejado, porque é uma taxa para a gente pensar a nossa capacidade hospitalar. Mas veja que a gente está muito próximo dessa inclinação. Fazem 2 dias que a gente em Brasília tem mais de 500 casos por dia. E aqui a gente vê exatamente esse cenário que eu coloquei para vocês. A gente vê nessa linha vermelha o número de casos graves internados em UTI. E na linha verde, os cálculos que nós estamos fazendo a partir da modelagem. Então, a partir dos casos que a gente está tendo, a gente está vendo como é que vai ser no futuro. Então, a gente consegue estimar, a partir disso, que lá para o dia 8 de junho, a gente já deve ter cerca de 380 casos graves internados em UTI. O DF dispõe só de 240 leitos de UTI. Então, a gente não vai ter leitos de UTI para todo mundo. Isso vai acontecer muito rápido, provavelmente logo na próxima semana. A expectativa, e aí eu não quero com isso ser tão alarmista, mas o DF vem planejando uma ampliação importante do número de leitos de UTI. Então, ele está construindo hospital de campanha no Mané Garrincha, mas a preocupação nossa é que o hospital eu consigo construir. Eu vou ter muita dificuldade para conseguir os equipamentos, porque a maioria deles não é feito no Brasil, é feito na China, ou é feito em outros países. Eu tenho muita dificuldade com os equipamentos de proteção individual, o Brasil não produz as máscaras N95, são todas produzidas na China, Índia. Mas o mais grave disso é que eu não tenho mais profissionais de saúde. Os profissionais de saúde são os mesmos. É como eu falar que eu vou dobrar o número de crianças para os mesmos professores do DF. Eu não tenho capacidade. Então, eu acredito que um dos grandes desafios do Distrito Federal vai ser conseguir profissionais de saúde. Nesse momento, as unidades, todos os municípios, estados, estão tentando contratar.
mas são contratar os mesmos. Então, o que está acontecendo é que simplesmente as pessoas dobram um turno, mas isso não amplia o número de pessoas. E quando elas ficam doentes, elas têm que se afastar dessas atividades laborais. Então, acho que é um cenário que a gente vai enfrentar bastante dificuldades. Por isso, eu prefiro não considerar essa ampliação de leitos como uma coisa garantida para a gente. Nossa, Jonas, é só desgraça? Não, não é só desgraça. Eu acho que esse gráfico aqui mostra um pouquinho que a gente tem feito um trabalho razoável. Olha, vocês podem ver essas linhas pontilhadas, são as tendências que a gente tinha em cada um dos momentos da epidemia. Então, a gente vê aqui no canto direito, a gente vê em março, tem o primeiro cenário de março, segundo de março, abril e maio. Então, a gente vê que a nossa linha, ela no mês de março, a gente estava ferrado. Veja que a curva ia subir num nível de inclinação muito alta. Mas a gente vem conseguindo, com o distanciamento social, e como a gente tem falado muito, achatar a curva. Então, vejam que a gente achatou bastante a curva. Nós chegamos até nesse primeiro cenário de abril a ter uma curva bem mais baixa. Já mudamos de linha. Então, quando a gente olha nessa primeira análise de maio, a gente já está mais alto. Então, voltamos a inclinar de novo um pouquinho essa curva. E por quê? Porque tem diminuído o distanciamento social. Não é fácil. Nós já estamos há muito tempo isolados nas nossas casas e a gente sabe que não é uma situação fácil. Não é todo mundo que tem uma condição, um desenho de vida para poder ficar dentro de uma casa pequena nesse momento. Mas é importante, e é importante a gente usar esses momentos que a gente ainda tem agora para nos organizarmos para ficar em casa. Porque, como a gente viu, o cenário deve piorar mais nos próximos meses, né? E com isso, né, eu acabei não botando aqui a imagem, depois eu tento, na hora da conversa, eu tento achar essa imagem para colocar aqui. Pela nossa modelagem, os casos e a mudança do perfil agora com a abertura, a gente deve ter um aumento importante do número de casos. Eles vão crescer muito. Como eu falei, a gente estava na ordem de 100. 2 semanas atrás, a gente estava na ordem de 100 casos por dia. Hoje, nós já estamos na ordem de 500 casos por dia. Espero que hoje não seja um dia dos 500, mas é muito provável que seja. E aí, a gente deve chegar no final do mês de junho, início de julho, com um número absurdo de casos. E com isso, o mês de julho será um mês muito difícil para todo mundo. Por isso é importante que a gente aproveite esse momento agora para nos organizarmos na nossa casa, principalmente para poder enfrentar esse período mais difícil, para que a gente não precise sair de casa no momento mais crítico e expor tanto nossas crianças, nossas pessoas de risco na nossa família. Hoje a gente vê que o cenário de número de casos, ele é muito mais grave no plano piloto e na Ceilândia. Mas ele é muito grave também lá na Papuda. Vejam que na Papuda eles já estão com 700 casos lá dentro da Papuda, já tem óbitos, inclusive a situação lá está muito crítica, porque é uma condição de vida bastante precária para quem está privado de liberdade nesse momento. E a gente vê esse crescimento importante na região da Ceilândia nos últimos dias, na região de Taguatinga, Samambaia, ou seja, o vírus que chegou e entrou em Brasília pela população de classe média alta, né, e que foi uma população que rapidamente conseguiu se isolar, porque a maioria é funcionário público, suspensão das atividades do governo, permitiu que essa curva não crescesse tão rápido. Mas agora, esse vírus começa a chegar em regiões muito vulneráveis, de pessoas que têm muita dificuldade de manter o isolamento social, porque se a pessoa não for trabalhar, ela perde emprego, ou se ela não trabalhar hoje, ela não consegue pagar a conta de amanhã. E o governo tem sido extremamente omisso em termos de construção de políticas sociais, né? R$600 para quem tem uma atividade econômica em Brasília, não paga o aluguel do lugar que você tem um estabelecimento comercial, não consegue pagar as contas de água, luz, telefone na casa. Então, R$600 não resolve. Então, não é só isso que seria medidas sociais. Eu costumo dizer que enquanto eu não ver caminhão entregando cesta básica e conta de água, luz, internet paga, a gente não tem condição de ficar em casa, as pessoas vão sair de casa. E aí esse é o problema, porque nessas regiões, por exemplo, da estrutural, por exemplo, que a gente estava comentando ontem numa entrevista, as pessoas estão num espaço muito pequeno, um grande número de pessoas, e isso faz com que elas não ficando em casa, o vírus encontra novas casas para poder espalhar. Então, a situação é muito grave. Aqui a gente vê a distribuição, né, dessa incidência, que eu falei que é o número de casos por 100 mil habitantes. Então, a gente vê no Lago Sul esse vermelho forte, ou seja, maior incidência, junto com a Papuda. E a gente vê cores já um pouco mais laranjas. Então, a gente vê que praticamente todas as áreas mais urbanizadas do DF já estão num cenário de uma incidência alta, de 200 casos por 100 mil habitantes. E aí a gente vai tendo outras regiões um pouco mais afastadas, mas parte delas
algumas regiões que são com cidades menores, mais rurais, mas a gente tem aí um cenário importante de preocupação com a região da Ceilândia, ali, Samambaia, que é bastante complicado, né? Mas a gente também não pode desconsiderar o cenário do entorno. O Brasília, apesar da gente ser uma unidade federada e ter uma certa independência, e imaginar que o entorno pertence a Goiás, Goiás também não tem uma boa condição de apoio para essas regiões, né? E Minas Gerais também. Então, elas dependem tanto economicamente quanto logisticamente de Brasília. As pessoas têm vínculo com Brasília. Então, imaginar que essas pessoas vão demandar serviço de saúde nas suas capitais é muito pouco provável. Então, a gente tem que não só trabalhar o planejamento do enfrentamento da epidemia no DF, como também no entorno, porque é uma região mais vulnerável, com menos infraestrutura e que vai demandar a retaguarda do Distrito Federal. E a gente já vê aqui o cenário de Lusiânia, o cenário, né, a gente já vê esse aumento de algumas cidades aqui dessa região do entorno, né, como um cenário bastante grave. A gente tem aqui um pouco o gráfico mostrando as ações que o Distrito Federal foi adotando e o número de casos como foi crescendo. Chama atenção aquilo que eu falei para vocês, e eu vou mostrar lá na frente, algumas coisas que estão sendo discutidas no mundo, em termos de, bom, quando é que a gente pode abrir as atividades? E aí vocês vão ver que essa curva, ela não sugere nem um pouco que a gente deveria estar flexibilizando as atividades comerciais, porque a gente não conseguiu reverter essa curva. Ela continua num ascendente muito forte. E o ideal seria que a gente primeiro revertesse a tendência da curva para poder depois mudar essa questão da abertura do Estado. Aqui para vocês verem, né, o cenário do Brasil como um todo com os estados, a gente vê que, considerando aquela data de primeiro contágio, o DF teve vantagem. A gente está mantendo a curva baixa, diferente de outros estados, mas a gente deve ter um aumento muito grande agora com a chegada do vírus nas regiões mais vulneráveis do Distrito Federal e do entorno. Esse slide aqui está em inglês, eu não consegui traduzir para vocês ainda, e eu devo fazer ele nos próximos dias, para explicar a importância do que a gente chama de contact tracing, ou seja, rastreamento de contatos. O vírus, ele começa a ser transmitido 1 a 2 dias antes da gente começar a sentir sintomas, e uma parte das pessoas que transmite nem sintomas tem. Então eu preciso detectar essas pessoas com os sintomas e muito rapidamente isolar elas. Mas se eu isolar só elas, lembra que ela começou a transmitir 2 dias antes dos sintomas? Se eu isolar só elas, esse vírus já encontrou outra pessoa e já vai estar transmitindo dali a 1 ou 2 dias para outras pessoas. Então eu tenho que pensar que eu tenho que isolar ela, tenho que isolar rapidamente os contatos que ela teve nas últimas 48 horas, para garantir que esse vírus não encontre, que as pessoas que ele já encontrou não transmitam para mais ninguém. Então eu tenho que isolar o caso e isolar os contatos, para poder rapidamente evitar a transmissão. E aí, o que eu queria comentar disso? Que a gente vai precisar pensar cenários em que a gente monitora a nossa comunidade, porque é muito rápido. O vírus, ele encontra pessoas muito rápido e ele tem sintomas muito leves. Então, a gente tem chamado esse tipo de iniciativa de vigilância ativa institucional. Ou seja, ao invés de eu fazer o método que o DF tem utilizado principalmente, que é a vigilância passiva, que é eu sentar no meu hospital, no meu posto de saúde e ficar esperando as pessoas doentes virem me procurar, eu vou buscar essas pessoas, eu vou achar cada uma delas para poder garantir que elas estejam isoladas e os seus contatos. A gente espera que o governo brasileiro consiga, em algum momento, perceber a necessidade de mudar a postura frente à doença, mas eu não tenho governabilidade sobre isso. O que eu tenho é governabilidade sobre alguns espaços. Então, nesses espaços, a gente tem que se organizar. Então, o que eu tenho dito é que é nas comunidades que nós vamos enfrentar esse vírus. Não dá para esperar que venha do governo, já que a gente já tem visto que não está vindo do governo posturas proativas nesse sentido. Então, é nesse espaço que nós vamos ter que enfrentar o vírus, é na nossa comunidade. Aqui é um exemplo, e esses dados são dados fictícios, porque a gente está só brincando um pouco com a estrutura que a gente está montando. A gente está montando justamente essa estratégia dentro da Universidade de Brasília. Porque apesar da gente estar sem atividade escolar lá, tem gente que está indo para a universidade para manter alguns serviços operacionais. E eu tenho que todo dia saber como é que elas estão. Porque se uma dessas pessoas for para o trabalho, por exemplo, eu sempre tenho citado esse exemplo, a gente tem lá na universidade uma área de informática, que é o CPD, que tem todos os bancos de dados, as informações, o site.
e é uma sala cofre, ela é muito fechada para justamente não ter perigo da gente perder nenhuma informação lá dentro e tudo mais. Se alguma dessas pessoas tiver o vírus, esse vírus vai espalhar lá dentro e eu vou ter que fechar o CPD. Então eu tenho que conseguir saber se alguém está doente. Mas lembra que eu falei que o vírus é muito rápido? Então não adianta eu esperar que alguém fique doente lá dentro, porque ela já vai ter transmitido para outras pessoas. Eu tenho que monitorar essas pessoas e saber se alguém na casa delas ou que elas tiveram contato esteve doente. Então é por isso que a gente tem trabalhado essa vigilância ativa institucional. Então todo dia a gente pergunta se as pessoas estão saudáveis ou doentes e todo dia pergunta se tem alguém doente na família. Porque qualquer sintoma respiratório na família significa que aquele grupo inteiro tem que se isolar por pelo menos 14 dias ou até descartar de que aquilo não era Covid. Então esse aqui é um exemplo que a gente está começando a montar, né, para poder justamente fazer essa atividade de vigilância dentro da UNB. Então esses não são dados reais, só para vocês ficarem bem tranquilos. E o que a gente pode comentar um pouquinho sobre aquele cenário de retorno? Esse aqui é um exemplo, tem vários rodando na internet, mas basicamente todos partem do mesmo pressuposto. Eu tenho que monitorar algumas coisas para falar, olha, eu posso abrir, começar a abrir as atividades econômicas ou não. Então esse aqui é um quadro de pontos que a Organização Pan-Americana de Saúde está propondo, em que eu tenho pontuações para alguns indicadores. Então eu vou citar eles aqui, e aí peço desculpa se tiverem dúvidas, anotem e a gente volta para debater depois. Mas, por exemplo, eu só posso começar a discutir, eu vou somar ponto. Primeiro eu vou falar dos pontos. Então, na sua cidade, há pelo menos 25% de capacidade de leitos de UTI. Há equipamentos de proteção individual completos para atender a demanda das equipes de saúde por 30 dias. Lembra que eu falei que está difícil comprar os EPIs? Né? Então, é muito difícil garantir esses equipamentos de proteção individual e vários estados já estão sem, porque quem produz é fora do Brasil. E aí a gente está num cenário de competição internacional. Quem paga mais ganha. Nosso dinheiro vale muito pouco no mercado internacional, então a gente não está conseguindo comprar. A mortalidade de casos de síndrome respiratória aguda, SRAG, né, com confirmação ou suspeita de Covid, tem caído nos últimos 15, 14 dias. Os serviços de saúde estão funcionando sem precisar de leitos de retaguarda. A incidência de casos de suspeitos de Covid graves tem caído há pelo menos 21 dias. A cidade conseguiu implementar medidas de distanciamento social efetivas. A proporção de casos suspeitos de Covid entre profissionais de saúde está reduzindo há pelo menos 14 dias. A incidência de casos de SRAG, ou de síndrome respiratória aguda grave, né, de casos graves, em populações vulneráveis, como privada de liberdade, morador de rua, indígena, está caindo nos últimos 14 dias. A cidade continua com capacidade de diagnóstico molecular para as pessoas, para 100% dos profissionais de saúde, desculpa. E há insumos para fazer exame diagnóstico nos próximos 30 dias. A partir dessa pontuação, eu posso pensar em que categoria eu vou estar. Vejo que o único cenário que se coloca como possível de abertura das atividades é o cenário de baixo risco. O cenário de moderado a extremo é o cenário que eu ainda tenho que estar fechado e tenho que estar reorganizando as minhas atividades. A gente no Brasil ainda está bem feia a situação em relação a essa preparação. E o DF, como eu falei para vocês, ele não conseguiu reverter a curva. Então, nenhuma dessas coisas que fala que está em diminuição, a gente está em diminuição. A gente está em todos eles, a gente está ascendendo. Está ascendendo devagar, realmente, perto do que os outros estados estão enfrentando, nós estamos muito melhor. Mas nós ainda estamos numa fase de crescimento em quase todos esses itens. E nós não temos garantia de estabelecimento, principalmente de insumos para o laboratório. Então, um dos materiais que a gente precisa para fazer o exame é essa extração de RNA. É que eu vou pegar a amostra e vou tirar os RNAs dos vírus para poder botar na máquina e tal. E essa extração de RNA ela precisa de um insumo que o Brasil não produz. E não existe quase hoje no mercado, nem brasileiro, nem internacional. Então, os laboratórios dos estados, os laboratórios de saúde pública, estão tendo muita dificuldade de manter o volume de testes que a gente precisa fazer crescendo nos próximos dias. Então, o DF, que era um dos estados que mais fazia testes, está tendo dificuldade para abastecer esse insumo. Bom, há que pensar que nós temos que desenhar esses mesmos critérios para a nossa instituição. Então, eu não sei, aqui eu listei algumas ideias, mas são coisas que a gente começou a discutir para instituições. Quer dizer, como é que instituições que estão fazendo sua vigilância ativa podem falar, não, nós vamos manter as atividades ou a gente suspende? Então, a gente está começando essa discussão, é uma discussão nova, mas é só para vocês pensarem que nós vamos ter que pensar um pouco isso na escola.
né? Não com esses mesmos indicadores, mas como é que nós vamos monitorar que a escola vai poder abrir, vai fechar, fecha uma turma, abre outra, como é que a gente vai fazer isso? Fecha a escola inteira, nós vamos ter desafios em relação a isso. Então, acho que se há redução de casos na instituição, a redução de notificação de surtos, a detecção de casos, então como é que a gente vai definir esses critérios para poder, pensando em melhorar, em mudar de fase? Por exemplo, no plano de contingência que a gente montou para a UNB, a gente está desenhando 4 fases de retorno. Então, uma que retorna administrativo, uma que retorna 25% dos alunos, outra que retorna 50% e depois que retorna 100% dos alunos. Por quê? Para justamente ir pensando essas fases de retorno. Então, nesse sentido, a gente tem pensado que a gente vai ter que ter regras, e aí é importante entender isso, em que eu só posso mudar de fase, por exemplo, sair de um cenário em que está indo 25% dos alunos para um cenário que está indo 50%, depois de 14 ou 21 dias, porque é o tempo que leva para eu sentir se essa mudança na minha fase teve um impacto positivo ou negativo na transmissão da doença. Então, a gente tem que pensar que essas fases vão levar sempre mais de 20 dias. Eu nunca vou poder sair de uma fase e entrar em outra com menos de 20 dias. Então, algumas outras coisas essenciais para a gente poder mudar de fase, ou poder ter atividade, é saber se tem atividade de limpeza garantida, se eu tenho estabilidade na oferta de produtos antissépticos, eu tenho garantia de álcool disponível para poder desinfetar a mão o tempo inteiro, eu tenho produtos de limpeza, desinfetantes. A outra coisa, as pessoas estão respeitando as medidas não farmacológicas, por exemplo, o uso de máscara. Então, se eu percebo que eu tenho uma redução do uso desses equipamentos, eu tenho que estar atento, porque isso quer dizer que eu vou ter um problema, provavelmente. Se as pessoas começam a falar, não, é besteira isso de distanciamento, vamos começar a se abraçar, eu vou ter um problema. Então, é importante monitorar se as pessoas estão incorporando essas medidas. Por exemplo, Recife foi obrigado a fazer um lockdown, inclusive pela justiça. Mas o que aconteceu? Nos bairros mais pobres, periféricos, as pessoas foram para a rua. Então, os mercados da periferia continuaram funcionando normalmente. Então, não funcionou o lockdown. Então, é exatamente isso. Quer dizer, houve quebra da orientação das adoções de medidas não farmacológicas. E a outra coisa é se houve silêncio epidemiológico, ou seja, as pessoas não estão notificando, não está ninguém falando que tem sintoma respiratório. Então, se ninguém fala nada, ninguém compartilha o status de saúde, quer dizer que eu não sei se está tendo transmissão. Então, outra questão importante. Alguns itens que a gente entende que são importantes para poder pensar em qualquer fase de recuperação. Primeiro que a gente tem que fazer essa avaliação epidemiológica da classificação de moderada a baixa no Distrito Federal para poder pensar que a gente pode voltar à atividade. A outra coisa é a garantia da aquisição daqueles insumos que eu falei, álcool, gel, máscaras. Né? As máscaras se tornam equipamento de proteção individual e a gente vai ter que ter acesso a elas. A outra coisa é a inspeção desses ambientes para saber se eles têm condição de uso. Por exemplo, o laboratório que eu tinha na universidade, que agora estou mudando de lugar, era um espaço que não tem nenhuma janela. Então, como é que eu posso ter um laboratório que responde a uma emergência de saúde pública da Covid e que as pessoas estão num ambiente em que eu não tenho ventilação? Não tem a menor condição. Então, a gente vai ter que estudar como é que é a ventilação dos nossos ambientes para garantir que a gente tenha muito boa ventilação e insolação, porque são duas coisas que melhoram a qualidade do ar. Né? Eu troco esse ar e, ao mesmo tempo, tenho sol para matar os germes. Eu preciso ter um plano de comunicação desenhado antes. Então, e aí eu sempre falo isso, que as pessoas acham, a gente vai fazer cartaz. Pelo amor de Deus, plano de comunicação não é fazer cartaz. Plano de comunicação, ele envolve o cartaz, mas ele envolve pensar que mensagens eu preciso transmitir em cada um dos momentos que eu precise enviar mensagens. Então eu vejo que, por exemplo, a lista de transmissão da escola é um canal de transmissão, ele é parte dessa estratégia de comunicação. Como é que eu garanto que está todo mundo informado e evito rumores? Porque quando as pessoas não recebem informação, elas começam a achar que tem informação escondida. Então, é importante que eu tenha um plano de comunicação desenhado para garantir transparência e fluxo de informação bem definido. Para que eu também tenha uma voz só, para que eu não tenha 10 pessoas falando e lançando rumores. Que eu tenha definidas as competências de cada profissional frente à Covid. Então, qual que é o papel, por exemplo, na escola, de um professor? Qual é o papel de um administrativo? Qual é o papel da equipe de limpeza, da equipe da cozinha? Cada um tem um papel em relação à Covid. Por exemplo, os professores têm que estar muito atentos a qualquer sintomas. Muito atentos. A equipe de limpeza tem que estar muito atento pela higienização, mas também pela biossegurança. Então, cada grupo tem uma questão mais estratégica de acordo com a função que ele tem nas atividades da escola. Então,
Então é importante pensar essas competências e garantir que todo mundo foi treinado para isso. E a gente tem visto muito essa discussão, então eu monto para a minha equipe que é contratada, por exemplo, concursada, e esqueço do vigia, e esqueço da equipe de limpeza, porque eles são terceirizados e a lei não me obriga a cuidar disso, quem tem que cuidar disso é a empresa. É um tiro no pé, porque no final das contas é a precarização das relações trabalhistas e essas pessoas elas têm papel fundamental na garantia da segurança sanitária da escola. Então eu preciso envolver todo mundo. Essa foi uma briga importante lá na UNB, porque a gente tem uma área de saúde ocupacional que é só para quem é concursado. Mas e o resto? Aluno, terceirizado, vigia, limpeza, esses não contam? Né? Então a gente tem que pensar todo mundo junto. A importância da gente pensar em comitês de recuperação para cada unidade, enfim, para cada escola, né? Que pense um plano de contingência. Quer dizer, e se acontecer um caso, o que eu faço? Eu ligo para a mãe, eu levo para o hospital, eu faço o quê? Eu isolo essa criança, onde é que eu coloco ela? Se for um professor, o que eu faço? Como é que eu informo os pais? Então eu tenho que pensar em diferentes situações para poder desenhar essa estratégia antes, para não esperar acontecer para daí sair correndo. Eu costumo dizer que o brasileiro é muito voluntarioso, ele responde a qualquer coisa com paixão, mas em geral ele acaba adoecendo por se esforçar demais, tentar responder, e nem sempre a gente consegue responder de maneira perfeita, porque a gente não planejou o que a gente ia fazer antes. Então a gente precisa pensar um pouco antes, documentar esse plano, para garantir que está todo mundo sabendo. Porque se, por exemplo, a Daniela vai lá, monta o plano, ela sabe tudo na cabeça dela, está tudo organizado, mas justamente aquele dia ela não foi na escola, e aí é o dia que acontece um problema, e a Luana que vai ter que responder. Como é que ela, não sei, é ligar para a Daniela para saber. Então tem que estar isso montado e todo mundo tem que conhecer o plano de emergência. Né? Como se fosse assim, bom, se pegar fogo na escola, o que a gente faz? Então a gente tem que ter esses planos de contingência montados, né? E essa epidemia está trazendo essa demanda para a gente aprender a fazer isso. A gente tem que construir um mapa de risco do nosso espaço. Quais são os pontos críticos de controle que eu tenho que usar para garantir, ali a cada pontinho desse eu vou ter um frasco de álcool para poder desinfetar a mão, eu vou ter um cartaz nesse lugar, eu vou ter alguém que vai monitorar para que todo mundo limpe a mão. Quer dizer, são pontos críticos de controle que a gente chama. Quer dizer, ali é o momento que eu garanto que, por exemplo, ninguém vai entrar com febre na escola, ou ninguém que não informou, ou vai entrar ninguém desnecessariamente aqui. Então são pontos críticos que eu tenho que estabelecer controle. E também eu tenho que identificar onde são os maiores riscos de transmissão na escola, né, no espaço que eu estou trabalhando. Então, os corredores de entrada, onde as pessoas têm que encostar coisas, por exemplo, o balcão da secretaria, ou, por exemplo, o banheiro. Quer dizer, como é que eu identifico esses pontos críticos que podem ser locais de transmissão, ou lugares onde tem pior ventilação. Eu tenho que pensar de acordo com o prédio quais são esses lugares. Né? Eu tenho que definir uma equipe de vigilância e saúde. Assim, quem que vai olhar para esses aspectos na escola? E é que não seja uma pessoa, mas um grupo de pessoas, para que sempre tenha esse olhar, que eu esteja garantindo que eu tenho um lugar para atendimento dessa pessoa, para o isolamento dela, que tenha sintomas, até ela poder sair da escola, que eu consiga organizar esses dados de informação de quem tem suspeito, ter algum caso confirmado, quer dizer, que a gente trabalhe com os números e não com rumores, porque lembra que eu falei do plano? Se eu não tenho números exatos e concretos, começa a ter rumor. De Covid em tal turma. Não, é importante que a gente tenha uma vigilância que possa informar, olha, tem um caso suspeito em uma turma da escola. Isso é um ponto. É diferente de eu ter um caso confirmado, mas tem as pessoas já entram em pânico. O fato de eu ter uma pessoa suspeita não quer dizer que ela é confirmada. Então, vamos esperar, vamos confirmar, as medidas já têm que ser adotadas, mas é importante que a escola tenha proatividade em garantir essa informação para os pais e para toda a comunidade. Acho que é importante pensar de vigilância ativa institucional, que é esse monitoramento das famílias, e o monitoramento da limpeza, porque a gente tem que ter certeza que as coisas estão sendo limpas adequadamente, com o produto correto, que a gente tem uma boa higienização, que as janelas estão abertas, que não tenha que perceber erro depois que já aconteceu, mas que eu tenho uma ação proativa em relação a isso. Deixa eu ver se acho que esse é o último slide. Travou aqui. Ixi, travou tudo. Poxa vida.
Parece que... Tá. O Acho que o Jonas caiu. voltou. Voltou. Jonas, você está conseguindo ouvir a gente? A gente parou de te ouvir aí. Ele tinha mandado uma mensagem que caiu, mas agora eu estou vendo que ele voltou ali. Oi, gente. Estou aqui no microfone da Verusco. O meu deu uma travada no meu computador aqui. Estou tentando ver se ele volta aqui. Não sei o que aconteceu. Gente, eu entrei no perfil da Verusca aqui para tentar continuar enquanto meu computador está pensando aqui. Sim, não. Então pode continuar, já. A gente está ouvindo bem. Bom, então acho que acho que era o último slide. Então, de certa maneira, eu acho que esses eram os pontos que eu queria destacar. E espero que tenha ficado claro um pouco o cenário que a gente tem. Eu vou, assim que meu computador voltar, eu tento projetar a modelagem que a gente fez em relação aos próximos meses. Como eu falei, a gente tem um cenário de que provavelmente mês de julho e agosto ainda vão ser cenários muito críticos. Então, quando a gente vê essa fala de que a gente vai ter de melhora e retorno das aulas, é muito pouco provável que isso aconteça no começo do segundo semestre. É mais provável que a gente vá até um final do segundo semestre ainda com uma fase muito difícil. Bom, eu queria abrir para perguntas e conversar um pouco mais com vocês, do que eu não queria só falar, porque eu acho que vomitar o que eu já sei, eu queria tentar tirar dúvidas do que vocês acham que é importante. Então... Então, Jonas, legal, a gente pode falar. Tem aqui algumas perguntas já no chat, né? A primeira é da Érica. Érica, você quer falar? Fazer a sua pergunta que está escrita? Então, Jonas, a minha pergunta é assim, quando você fala, né, dessa vigilância ativa, acho que é o caso que a gente vê em Cuba, né? Assim, que até agora me parece assim, um caso maior, né? E se aqui no Brasil a gente tem alguma esfera assim, governamental lidando, né, com essa vigilância ativa, se alguma Secretaria de Saúde que, né, tenha olhado tenha visto assim, com esse olhar institucional, né, governamental para esse tipo de medida. Olha, Érica, realmente, a estratégia de Cuba é um exemplo concreto. A própria China são países que têm uma estratégia de vigilância e de organização comunitária de base, né? Então, isso permite essa organização comunitária. Por isso que eu tenho falado que a gente vai enfrentar a epidemia no nível local. A gente não vai enfrentar a epidemia na escala do Ministério. Então, eu acho que a gente tem que se organizar no nível local. O Brasil tem uma iniciativa que é o Programa de Saúde, a Estratégia de Saúde da Família, que tem os agentes comunitários. Então, em algumas cidades onde esse programa e essa estratégia está bem estabelecida, eles estão conseguindo montar esse apoio. No entanto, o DF não tem uma boa estratégia de saúde da família estruturada ainda. A gente fez a conversão na gestão anterior, né? Até se chamou conversão, porque foi um processo bem traumático para a rede de assistência do DF, né? Quase que catequese, não, agora vai virar todo mundo estratégia. Mas, enfim, esse processo de conversão, ele ocorreu, as equipes foram estruturadas, mas, assim, um número pequeno de equipes e a grande maioria delas sem os agentes comunitários. Então, a gente não tem a peça essencial que cria o vínculo com a comunidade e poderia fazer esse monitoramento. A gente, por exemplo, eu cito o exemplo, um dos slides que eu ia mostrar ali, é a estratégia que a gente montou aqui no condomínio RK, em Sobradinho. A gente tem uma comunidade grande aqui e a gente conseguiu já há 5 anos, a gente percebeu essa ausência
de organização do Estado para garantir essa organização comunitária do ponto de vista da saúde. Então, a gente montou um programa de saúde ambiental em que a gente tem 4 estagiários, um veterinário, financiados com recursos do condomínio para organizar as estratégias de vigilância. Então, já há vários anos a gente vem conseguindo fazer um controle muito bom da dengue aqui no condomínio. E agora, com a Covid, isso permitiu que o condomínio fizesse um plano de contingência, que a gente conseguisse organizar um pouco a comunidade. A gente já sabe de alguns casos e a gente tem apoiado esses casos no rastreamento de contatos. Então, a gente conseguiu mobilizar a comunidade para esse enfrentamento. Acho que esse vai ser o nosso caminho, porque nós não temos um outro recurso hoje comunitário. Mas é esperar que os governos, nos níveis locais, percebam isso, porque não vai vir do nível federal. Ai, que bom. Tem mais alguém aí para falar no chat? Na ordem aqui, a Cíntia também tinha perguntado. Cíntia, você quer falar sua pergunta que você colocou? Não sei se ela está ouvindo. Vamos esperar um pouquinho se ela... Está ouvindo, Cíntia? Oi, Dani. Acho que pode colocar. É que às vezes o meu microfone trava aqui, não consigo falar. Mas um pouco da questão ele até colocou, que ele faz lá no condomínio dele, né? Que a minha pergunta era, mesmo que não retorne às aulas, o que enquanto comunidade, numa perspectiva fraterna, como que a gente pode atuar para dar um auxílio que não seja só financeiro às famílias, mas uma forma de colaborar com esse processo, né, de cuidado sanitário. E aí eu acho que a proposta que você faz aí com relação à RK é um rumo que a gente talvez precise discutir também, né? Porque eu acho que não é só retornar às aulas, nós estamos na educação infantil e eu acho que a pressão nem pelo menos da nossa comunidade até então, não é pelo retorno, mas pelo cuidado um dos outros. Olha, Cíntia, muito boa a sua pergunta. Eu acho que, assim, a gente tem que pensar isso. Qual é a nossa comunidade, como é que eu organizo ela? Em várias escalas. Então, por exemplo, na escala de um prédio, eu tenho que tentar se organizar. Já tenho o síndico, como é que eu me organizo no prédio para poder pensar essas atividades? Então, uma delas é essa de vigilância ativa para as pessoas que estão expostas nesse momento. A gente tem muitos serviços que não podem parar. Então, a gente precisa ajudar a monitorar essas pessoas, porque elas são as que estão expostas nesse momento. E como é que nós vamos proteger elas? Então, aqui no condomínio, nós montamos com os funcionários. Então, todos os dias, os funcionários primeiro que dividimos em 2 turnos, porque se a gente tiver surto em um turno, a gente isola esse turno inteiro. E o outro turno consegue ficar sem infecção e consegue manter as atividades operacionais. Então, essa coisa dos turnos ela é muito importante nesse sentido para eu garantir esse isolamento, né? Quase que essas bolhas sociais. Então, eu consigo isolar esse grupo. Essa é uma ação. A outra coisa é essa vigilância para que eu consiga proteger esse grupo que tem que se manter exposto. A gente conseguiu também uma outra iniciativa, junto com os escoteiros, que foi tentar mapear todos os idosos da comunidade, ou enfim, do grupos de risco. Então, imaginar que nesse lugar que a gente mora, a gente pode mapear quem está nesses grupos de risco, porque essas pessoas precisam de apoio. Muitas delas não tem outra pessoa que possa fazer compra para elas, que possa ajudar elas em alguma coisa. Então, é importante que elas estejam isoladas e que elas tenham esse apoio para conseguir não se expor de maneira desnecessária. Eu também cito sempre o exemplo aqui com a minha sogra. Então, a minha sogra e meu sogro estão isolados. Quem se expõe mais aqui em casa sou eu, porque eu tenho que sair algumas atividades de trabalho. Então, quem faz as compras de supermercado sou eu. Então, quem se expõe mais, já está exposto, eu vou no supermercado. Mas quando tudo chega aqui em casa, tudo é desinfetado para depois a Verusca, que é minha esposa, levar na casa da minha sogra. Então, tudo que chega lá, chega na mão de uma pessoa que está isolada, que tem pouca exposição e que todos os produtos foram desinfetados. Com isso, eu crio uma barreira maior. Ou seja, pode ser que o vírus entre aqui em casa por mim, mas eu tenho tempo de tentar detectar o vírus ou em mim ou na Verusca antes de chegar na minha sogra. Então, são sequências de barreiras como essa que a gente pode tentar ir segurando o vírus.
Então, essa é uma outra medida que a gente pode pensar do ponto de vista da organização comunitária para poder proteger essas pessoas. Acho que nós temos um desafio importante, né, e principalmente no nosso caso, que é da educação infantil, que é o apoio psicológico. Eu tenho visto, tanto com a minha sogra quanto com os meus pais, esse sofrimento mental de estar isolado nesse momento. Então é importante que a gente tenha tentado manter rotinas aqui de que todo dia eles têm que fazer videochamada com os avós, para tentar manter esse vínculo e manter esse ânimo, porque não adianta a pessoa estar isolada, não pegar Covid e morrer de depressão. Né? A gente sabe que o status mental das pessoas ele é muito importante para a qualidade de vida. Então, nós temos que trabalhar muito esse aspecto da saúde psicológica dessas pessoas que estão isoladas e que estão vulneráveis nesse momento. Né? O momento é de muita ansiedade para estar isolado. Então, acho que esses são alguns aspectos que a gente pode trabalhar. Em relação a apoio a pessoas mais vulneráveis, eu acho que é isso, a gente tem que tentar ir ajudando a comunidade na escala do mais próximo que a gente tem e ampliando esses círculos. Não dá para a gente sair daqui e apoiar lá do outro lado. Então, mas o fato da gente conseguir se manter isolado e ajudar outras pessoas a se manterem isoladas faz com que aquele índice de isolamento aumente. A gente não precisa que 100% das pessoas estejam isoladas, mas se a gente conseguir atingir 60%, 70% de isolamento social, a gente consegue reduzir a transmissão do vírus. Isso já está mostrado em vários estudos. A Érica colocou uma questão aí relacionada a essa questão psicológica, né, Érica? E a Fabiana também tinha feito uma, mas eu acho que talvez a Érica possa falar porque está relacionado com o que você estava falando. Quer colocar, Érica, sua pergunta? Eu acho que, de repente, Dani, eu faço a pergunta e você traz a pergunta também da Fabiana, porque é uma questão escolar, sabe? Quando veio esse plano, né, de retorno às aulas, o Jonas, eu fiquei, né, eu e meu pai estava até aqui agora há pouco, mas a bateria dele acabou, a gente ficou pensando muito, assim, sobre quais cuidados psicológicos, né, que a Secretaria de Educação está tomando, assim, com o seu corpo docente, né, até com a própria gestão, orientação pedagógica, coordenação, porque são as pessoas, né, que vão colher os frutos desse isolamento, né, desses processos de depressão, dos abusos, né, assim, de tudo que está acontecendo dentro dessas casas, assim, né, e aí quando eu leio aquele plano pedagógico, eu até nem trouxe isso na reunião de terça-feira, é como se a Secretaria de Educação dissesse assim, olha, a gente parou na página 17, no dia 12 de março, e agora todo mundo abre o livro na página 18, X meses depois, né, com muitas coisas acontecendo, né, assim, dentro dos lares, e com qual capacidade, né, que esse corpo docente vai voltar, né, assim, com qual capacidade interna mesmo, né, vai voltar para encarar essas narrativas, né, que as crianças também vão trazer, né, as crianças pequenas, as médias, os adolescentes, né, todo o EJA, né, todo mundo vai trazer esse processo, e a sensação que eu tenho é que a Secretaria de Educação está tratando como isso, abre o livro aí nessa página, né, se há uma relação, assim, né, da área da saúde, né, olhando para essa área da educação. Aí traz a pergunta da Fabiana também, Dani. Sim, a gente conversando, né, nessa construção aí desse plano de retorno a princípio à distância, né, conversamos com as professoras um pouco essas ansiedades relacionadas a um retorno sem estrutura e uma questão muito específica da educação infantil, né? E a professora Fabiana coloca isso, como pensar em distanciamento social na educação infantil, né? Nessas boas práticas, a questão da máscara, o próprio distanciamento mesmo, né? E aí, não sei, o Jonas podia falar um pouquinho, né, sobre isso, se tem também, como que é a experiência de outros países também, né, nesse ponto da educação infantil, que é muito específico, né? Eles são muito pequenininhos para entender algumas coisas, né? E a gente conversou assim um pouco com as professoras sobre isso.
Eu acho que, assim, são perguntas que ninguém tem resposta ainda, né? Nós estamos vivenciando uma epidemia de uma doença que a gente ainda está conhecendo a cada dia. É a primeira vez na história do mundo recente que a gente enfrenta um cenário como esse, e é surpreendente a capacidade de resposta que a gente tem conseguido ver no mundo, ou seja, o número de pesquisas que têm sido publicadas todos os dias é imenso. Então, eu não pretendo aqui achar que eu sei a resposta para as coisas. Eu tenho tentado ler e não tenho conseguido chegar nem perto de ler todos os artigos que são publicados. Não sou um especialista na área de saúde mental, mas eu acho que a gente tem uma dívida social com a área de saúde mental. É uma área que o Brasil não conseguiu estruturar um programa de saúde mental, e olha que o Brasil está melhor que a grande maioria do mundo. Então, assim, vocês imaginam como é complexa essa situação. A gente praticamente não tem rede de saúde mental e está entre as melhores do mundo. Então, é um problema seríssimo. Acho que tenho falado isso, mas é isso, assim, a gente precisaria de um nível político muito alto, ou seja, a gente teria que transformar os canais de televisão em uma estrutura de apoio à saúde mental da população, porque nós nunca teríamos psicólogos, psiquiatras ou profissionais da área para apoiar todo mundo que precisa de apoio nesse momento. Então, é uma escala que a gente precisaria ter justamente um pouco que a educação agora começa a perceber que deveria estar trabalhando com a televisão. Isso já deveria estar trabalhando lá atrás. Mas agora começa a se falar, nós vamos ter um canal de televisão, vamos ter hora. Isso já devia ser definido e acabou. Vai ter tal horário da televisão, vai ser só para criança de tal série, criança de tal série, vai ter atividade para que a gente pudesse ganhar a escala. A escala que a gente precisa nesse momento não existe, a não ser pela televisão e rádio. Então, acho que temos um desafio importante em termos de saúde mental. Não tenho a resposta em relação aos professores. A gente tem tentado trabalhar esse aspecto na área de profissionais de saúde e tem sido um desafio tremendo. A gente constituiu na UNB um plano de contingência específico para a saúde mental. Tem uma participação da Fiocruz justamente para tentar apoiar a comunidade no DF, principalmente profissionais de saúde. Mas acho que a demanda é muito grande e vai ser muito complexo, porque, por enquanto, a gente ainda está lidando com processos de saúde mental que envolvem a negação. É o sofrimento de estar isolado. Mas nós vamos enfrentar, nos próximos meses, um problema de sofrimento mental devido aos óbitos, devido a uma sobrecarga de toda a rede de saúde. Então, o cenário vai ser muito mais difícil nos próximos meses em relação a enfrentamento da situação. Imagina as pessoas terem que enterrar parentes sem poder participar do enterro. É esse o cenário que nós vamos viver frente a essa epidemia que nós estamos vivenciando agora. Então, acho que, em termos de saúde mental, nós vamos sofrer muito ainda antes de melhorar, e é por isso que eu tenho dito que esse é um momento de organização. Não é o momento da gente sofrer ou negar a realidade, é um momento de preparação para que a gente possa enfrentar momentos mais difíceis. É reorganizar a comunidade, é organizar a nossa família. Então, aqui eu costumo sempre contar essa história, que teve um final de semana que eu gastei quase uma semana, ligando para todos os tios velhinhos da minha família para checar como é que ele está organizado, quem que está cuidando dele, como é que ele está isolado, enchendo o saco de primo para cuidar melhor, para poder tentar organizar a família, porque o cenário vai ser muito difícil. Então, o momento é de preparação ainda para o próximo período que a gente vai enfrentar. Então, acho que esse é um aspecto em relação à saúde mental. Acho que em relação à rede de ensino, eu acho que a gente temos que pensar. Não tem verdade absoluta, mas a gente precisa de muita criatividade. Porque eu senti, e comentei isso, inclusive com a professora Tereza, que assim, a rede de ensino do DF, ela abandonou as crianças. Né? Eu não quero pensar em que a nossa escola abandonou, e não é isso, mas a rede se desestruturou tão rápido e não conseguiu pensar num plano de resposta à altura da situação, porque as crianças ficaram abandonadas. Também não gostaria de esperar o cenário que as escolas privadas estão fazendo, que é ficar o dia inteiro criança sentada na frente do computador. Não é isso. Mas eu acho que a gente tem que ser criativo para pensar como é que nós vamos atingir essas crianças tendo internet em casa ou não tendo internet em casa, ou apoiando esses pais para que eles possam fazer homeschooling, porque é isso. Você imagina que 2 sanitaristas aqui em casa que entendem tudo de epidemia, mas de educação a gente está sofrendo, porque não tem a capacidade técnica que esse corpo docente da escola tem. Não sei, Daniela, se tem mais alguém. Eu gostaria também de fazer uma colocação aqui para o Jonas também, dar uma contribuição aí. Tem mais alguém aí na frente? Não, no chat não, Lu, se você quiser falar. Então, eu lembro, Jonas, de você o ano passado, capinando a nossa horta lá da escola. Essa imagem, para mim, fica muito forte, assim, porque 7h30 da manhã estava o Jonas lá, mexendo numa horta, e a gente tem até um projeto de horta, mas no ano passado não estava funcionando, então tinha um pai lá
fazendo isso, esse trabalho árduo ali, sozinho, muitas vezes, né? E hoje, quando você fala, eu lembro dessa imagem, né? Parece que você está voltando, assim, acordando, né, a nossa comunidade para essa vigilância ativa, né, que você está colocando aí, né, institucional. Porque a gente, no primeiro momento, na escola, a gente foi acolher mesmo as professoras, e porque as professoras, assim, as crianças, a gente achava que, bom, 15 dias vai dar até descansar as crianças da rotina da escola e tal, mas as professoras, elas já tendo noção do que ia acontecer, elas ficaram mesmo bem abaladas, né? E nosso corpo docente, então, a gente começa a fazer reuniões semanais para poder acolher, né? Ter esse acolhimento. E aí a gente começa nessa escola a fazer esse ritmo que eu mandei lá, né, que a gente manda, que a gente elaborou lá a gestão e as professoras de ritmo semanal, mas um pouco ainda com os adultos. Com as crianças, como é educação infantil, a gente fica muito, a gente assim, como que a gente pode chegar nas crianças de uma forma que elas não adoeçam mais, né? Porque a criança, tanto com o pai e com a mãe, a gente imagina que ela está mais saudável do que ela está em frente de uma tela, né? 8 horas, 9 horas, como a mamãe falou na segunda-feira, né? Que a filha está 9 horas em frente da televisão, que ela está fazendo teletrabalho. Então, aí a gente... E nessa imagem, então, sua, que você lá removendo aquela terra lá da nossa horta, e hoje trazendo isso, você também trouxe para a professora Tereza, e a professora Tereza trouxe para a gente essa necessidade dessas atividades mais frequentes, né, que a nossa escola passasse, né? E nisso a gente está buscando, a gente está mandando algumas coisas, mas não com uma frequência, porque a gente está com esse cuidado, a gente ainda não sabe, a gente está construindo, né? Se reconstruindo enquanto profissionais, né? Porque a gente sabe o que faz mal, né? E como fazer isso, né? Como usar esse veículo aqui que a gente está usando para o bem, né? E que não prejudique tantas crianças. Então, a gente mandou hoje, eu não sei se você viu, a gente está desde a semana passada tentando fazer essas atividades, né? Para que sejam umas atividades mais saudáveis, mas a gente passa tanto tempo para fazer isso, né? E tanto tempo pensando, elaborando isso, mas como que a gente faz, né? E aí eu acho que a gente poderia fazer, eu até conversando com a Cíntia também, esses dias, assim, fazer um grupo de famílias, né? Que apoiem os professores também nessa parte da mídia, sabe? Para a gente enviar coisas mais rápidas, porque pensar no que fazer a gente até elabora, mas para poder fazer aqueles videozinhos que a gente mandou, a gente demora mais de uma semana, porque não é a nossa área, né? A gente sabe até atividade mais saudável para a criança, mas como é que a gente chega nas famílias, né? A gente conseguiu fazer a lista de transmissão, né? Porque nisso, então, a gente já está chegando nas 360 famílias, né? E aí, então, é isso, assim, um pedido para você até também, nesse sentido de ajudar a gente a chegar mais, chegar a essas atividades que a gente sabe fazer, mas que a gente tem que, de alguma forma, chegar nessa mídia aí mais rápido para as famílias, para ser pelo menos semanal, que a gente quer que seja semanal. E outra coisa é que a gente podia fazer também, para mandar nessa lista de transmissão, essas dicas. Como é que limpa os alimentos quando chega do supermercado? Que as famílias perguntam. Hoje, uma mãe, a gente foi distribuir cesta lá no Paranoá, né? E uma mãe falou, não, está caindo, né? A televisão está falando que está aumentando, mas é uma mentira. As pessoas não estão se infectando mais, sabe? Então, chega essa informação, que é uma informação errada, né? Que a gente sabe que é errada, mas está chegando nessa população. Então, a gente tem que chegar à informação correta, né? Como é que a gente faz isso? E aí eu acho que a sua ajuda vai ser fundamental aí para isso. Contem comigo com o que precisarem. Eu tenho tido bastante dificuldade, porque a demanda tem sido muito grande, realmente, e aí a gente tem tentado criar uma dinâmica aqui de homeschooling também, para tentar ajudar um pouco as crianças, dar atenção para elas e mais o trabalho. Então, não tem sido uma tarefa fácil, nem para mim, nem para a Verusca, aqui nesse sentido, porque os dois são dessa área de saúde e, nesse momento, estamos sendo bem demandados. Mas eu acho que a gente precisa incorporar a tecnologia, a gente não tem jeito. Eu sei que é um sofrimento para muita gente que talvez não tenha assim, essa prática, né? Talvez eu já tenha um pouco mais de facilidade, mas você vê que mesmo eu que tenho facilidade, acabei de travar o computador, precisei correr para um celular para poder continuar a reunião.
Então, não é uma coisa fácil a incorporação da tecnologia nas nossas rotinas, mas eu acho que a gente não tem opção. E frente ao cenário que a gente vê de transmissão da doença entrando no segundo semestre, eu acho muito pouco provável que a gente tenha retorno das aulas ainda nesse ano. Então, a gente precisa desenhar uma nova atividade, porque se a gente fica nessa expectativa maluca dos políticos de ficar dizendo, mais 15 dias, mais 20 dias, mais 30 dias, mais 50 dias, fica esse empurra-empurra, e a gente fica nessa expectativa de que vai ter que voltar, e o risco de voltar, eu acho que é mais fácil a gente já entender que não vai voltar. Vamos pensar como é que nós vamos fazer no cenário de não retorno nesse curto espaço de tempo, nesse longo espaço de tempo aí até o final do ano. Se voltar, a gente vai ter que voltar dentro de um cenário de muita biossegurança, de uma burocracia tão grande, que eu acho que é mais fácil a gente não voltar. É mais fácil a gente se organizar para poder dar conta. Nesse sentido, eu estou muito feliz, por exemplo, de citar o resultado da minha equipe, dos meus alunos. A gente está trabalhando com 50 alunos na resposta à Covid, todos à distância. E estamos conseguindo trabalhar melhor até do que quando a gente trabalhava dentro do laboratório. Então, temos um desafio de aprender a lidar com esse novo cenário de trabalho à distância, de trabalho com tecnologia e de tentar criar estratégias para conectar quando necessário e desconectar o máximo possível. Porque, e aí eu sei que vocês estão sofrendo para construir isso, é uma mudança muito grande de estratégia, vocês trabalhavam com o corpo ali, concreto, e agora tem que trabalhar nessa lógica à distância, mas a gente precisa muito da criatividade de vocês para ocupar essas crianças, porque eu e a Verusca, que moramos numa casa, que a gente tem horta, que a gente tem todo um espaço, uma dinâmica, tem um pula-pula para gastar energia, nós estamos muito bem. Mas quem não tem uma infraestrutura dessa, as crianças estão ficando na frente do tablet e do computador. E aqui a gente está sofrendo esse cenário. As crianças acabam, muitas vezes, que a gente precisa, a única opção de desligar as crianças um pouquinho para a gente poder ligar no trabalho é a televisão. Então, isso acho que é muito complicado, eu não sei a resposta, mas eu realmente sei que vocês são as professoras que eu acredito na pedagogia, acredito em vocês, na liderança de vocês, e por isso a gente está na escola junto com vocês. Então, assim, eu não esperaria de outra escola do DF a liderança num cenário como esse, a não ser de vocês. Então, eu acho que a gente está aqui para ajudar, mas a gente confia muito na capacidade de vocês. Sim, obrigada. E essa coisa que você falou da comunidade, né? A comunidade mesmo, desde o comecinho eu falei, gente, são as comunidades que vão combater mesmo, né, esse vírus, né? Eu sempre tive essa visão, né? Porque eu falo, gente, a gente tem 360 alunos, mas tem mais de 1.000 pessoas envolvidas com esses 360 alunos, né? Então, você viu que eu coloquei duas coisas. Uma é essa sair da ideia nossa, do planejamento, que as professoras já estão fazendo reuniões virtuais, as reuniões funcionam, né, de planejamento, mas como chega essa atividade mais rápido para as famílias. Então, isso seria uma ajuda, que aí eu coloco para você, mas eu coloco para todo mundo que está aqui nessa reunião hoje, né, quem pode ajudar nisso. E esse outro ponto com as famílias, de informar as famílias, que eu acho também fundamental ali, né, a gente começar isso já para hoje, né, assim, né, informar sobre isso que você está falando, por exemplo, porque o governo hoje manda para a gente que não vai começar a aula na segunda-feira, você imagina, né? Manda um documento oficial. É claro que a gente já sabia que não iria começar, mas só chega esse documento hoje. Então, gera um estresse em todo mundo. A gente já sabia que a escola não tinha condição nenhuma de receber criança ou começar a teletrabalho, tudo, né? Então, a gente sabe disso, mas o que chega para a gente de informação do governo ainda está bem lenta, né? Então, imagina que é muito novo para todo mundo e é muito difícil oficializar algumas coisas e algumas tomadas de decisões nesse momento. Acho que não tem jeito. Acho que é pensar que a gente não vai ter retorno de atividades no segundo semestre, é pensar como é que nós vamos apoiar esses alunos em casa para não perder nenhum e garantir que eles tenham atividades para que eles fiquem longe do computador. Então, para mim, acho que esse teria que ser a nossa missão, a gente ter claro nisso e gastar fosfato para pensar isso. Acho que alguém falou alguma coisa aqui em relação à prefeitura da quadra. Eu acho que era importante, porque é isso, há uma densidade maior de crianças, né? E talvez se vocês tiverem o endereço dessas crianças, alguma coisa, a gente pode fazer um mapa para entender a distribuição delas no espaço, mas entender que é isso, assim, talvez a relação com a prefeitura da quadra seja importante para pensar a dinâmica de transmissão por ali, como é que estão os casos ali naquela região. Então, acho que é legal pensar também essa relação com a comunidade ali. Legal. A gente já fez a gente tem um contato com a prefeitura, porque eles divulgaram um vídeo da nossa escola pedindo cestas básicas, então a comunidade ajudou bastante, a gente levou bastante cesta lá para a nossa comunidade mais carente, dos vizinhos ali da quadra, né, da 316. Né? Então,
A Nilzeia está perguntando sobre os 241 leitos. Eles são leitos públicos de Covid, tem mais os leitos dos hospitais privados. O que a gente tem visto, e aí, por exemplo, o cenário do Rio de Janeiro, é que já colapsou tanto a rede pública quanto a rede privada. Então, aumenta o número de leitos, mas não é um número absurdo. O cenário de modelos que a gente fez para poder suportar o pico da epidemia no final do mês de julho seria ao redor de 800 leitos de UTI. Então, assim, não existe, eu duvido que a gente consiga atingir essa meta, que é a meta proposta pelo DF, em termos de leitos reais de UTI, com profissionais, com equipamento de proteção individual, e acho que com o aumento das atividades e a redução do distanciamento social, a gente deve ter um pico maior. E aí, a gente, mesmo nesse cenário, nós vamos ter uma sobrecarga desses leitos. E, assim, imaginar que a gente vai ter 800 leitos de UTI ocupados, gente, é um cenário que nós não vamos ter, vai ser quase igual do Equador, na minha opinião. A gente vai ter problemas seríssimos na logística de enterro de pessoas. Não vão ter gente que vai morrer em casa e não vai ter gente de recolher essas pessoas. Então, é importante a gente deixar clara essa mensagem de que o distanciamento social hoje é a única medida disponível cientificamente para garantir o controle da epidemia. Nós não temos outra ferramenta. E aí é importante para quem está preocupado com o retorno de atividade econômica, que eu sei que deve ter um momento muito difícil para quem precisa dessa atividade econômica para a renda, é que os lugares na história da epidemia de influenza de 1918 foi que quem fechou antes e aguentou até controlar a epidemia foi quem abriu primeiro. E aí a gente está vendo o cenário de Portugal, Alemanha, mesmo nos países do Sudeste Asiático, foi de quem fechou primeiro e fez um bom contact tracing até reduzir, fez uma busca de contatos até reduzir a curva da epidemia, foi quem conseguiu abrir o primeiro. Abrir no meio do crescimento, como a gente está fazendo, vai ser um tiro no pé, porque daqui a pouco a gente vai ter que fazer um lockdown forçado, porque aí sobrecarregou o sistema e aí tem que fechar tudo e ainda vai ter que lidar com um cenário de desestruturação social terrível. Jonas, eu queria fazer, o João falando aqui, queria fazer uma pergunta. A Luana falou há pouco da questão da alimentação, que é uma dúvida muito comum, e confesso que é uma dúvida nossa aqui, porque a gente tem buscado muita informação em relação ao que fazer com os alimentos que nós recebemos aqui, e tem encontrado muito pouca informação a respeito, né? Nós temos o hábito de comprar muito em feiras, alimentos que têm uma produção artesanal, e ficamos assim com um dilema tremendo de o que é que a gente faz com isto, né? Por exemplo, para dar um exemplo, né? Tinha aqui uma geleia que era feita artesanalmente, e aí, que garantia é que eu tenho para consumir essa geleia, né? Assim, que foi algo que foi feito há um dia ou há 2 dias, né? Enfim, a gente fica com essas dúvidas de quanto tempo é que tem que deixar parado, ou enfim, o que é que se faz? Por exemplo, eu peguei nessa geleia e fui ferver a geleia, né? Então fervi a geleia de novo e coloquei no frasquinho. Sim, mas nessa dúvida eu estou a dar um exemplo, mas são muitos, não é? Assim, a gente fica sempre com um dilema do que é que fazem em relação aos alimentos que compra, sobretudo quando são coisas mais artesanais, não é? Que foram feitas há menos tempo e que sim, eu queria te perguntar se essa informação está disponível, se alguém tem essa informação publicada, alguma coisa assim mais completa sobre a questão da alimentação, porque eu já, enfim, procurei coisas, inclusive em inglês, e é muito difícil de encontrar, vê-se muito pouca informação. Olha, são perguntas que são difíceis de responder. Eu sempre digo que, assim, risco é uma probabilidade, não é uma coisa concreta. Então, é muito difícil dizer, o risco é esse, a probabilidade é maior ou menor. Mas mesmo para quem se infecta com a probabilidade menor, é 100%. Então é difícil a gente ter certeza absoluta das coisas. Mas o que eu posso dizer é o que a gente tem feito aqui em casa. É que qualquer produto que vai entrar aqui em casa, a gente montou esses borrifadores, fica um de álcool e um de cloro, e a gente tenta, na medida do possível, porque o álcool é mais caro, a gente usa essa água sanitária diluída, né, e borrifa nesses produtos e passa um pano antes deles entrarem em casa. Então essas são as medidas de infecção dos produtos.
É lógico que alguns produtos, como você citou a geleia, não tem condição de, dentro dela pode estar contaminada, mas é pouco provável, porque a geleia, eu cozinhei, eu matei o vírus. Ah, não, mas a pessoa que invasou poderia estar contaminada. Então aí é sempre um risco que existe, existe como qualquer outra bactéria, poderiam estar lá outras bactérias, salmonela, que vai te causar diarreia e tudo mais. Então qualquer produto artesanal, a gente tem um risco que a gente tem que considerar a discussão da certificação participativa. Quando eu busco uma certificação do Estado, né, eu estou buscando uma certificação de um órgão que diz, olha, que foi feito corretamente, tem todo o procedimento. Então, apesar dos problemas da certificação do Estado, ela é uma forma de garantia de qualidade. Quando eu busco um produto artesanal, eu tenho que buscar uma certificação participativa. É uma pessoa que eu conheço, que eu já fui no lugar, que eu sei como funciona, ou seja, que é uma forma de eu ter certeza da qualidade desse produto. Agora, esse vírus é um vírus muito mequetrefe do ponto de vista de sobrevivência no ambiente. Água e sabão mata ele. Ele morre fácil. Ele não é um vírus que ele fica lá, não é um colostrídeo, não é ele morre fácil. Então, assim, em cenários onde ele tem muita matéria orgânica, tem células, ele pode sobreviver até alguns dias. Mas nos piores cenários que alguém citou na literatura foi de 6 dias. Mas, em geral, ele vai morrer muito rápido, porque ele precisa de uma célula para se manter vivo. Ele não vai expor o lá e ficar ali sobrevivendo para sempre. Ele precisa ter um organismo para ele se alimentar do organismo. Então, ele não vai ficar ali naquela superfície para sempre. Entendi. Então, a partida com os alimentos, com esse tipo de alimentos, por exemplo, como a geleia, se eu deixar ela quietinha 7 dias, à partida, isso já é uma garantia de... Sim, seria esse o cenário. E tentar prestar atenção na cocção dos alimentos, por exemplo, é sempre muito difícil, por exemplo, um brócolis, quando entra em casa, deixa de molho na água com cloro, né? Então, tentar pensar como é que são os produtos que eu vou desinfetar. Então, entra um abacaxi, então a gente tenta desborrifar nele, porque não tem como lavar e esfregar. Agora, um tomate, por exemplo, laranja, berinjela, a gente lava com água e sabão. A gente borrifa lá fora alguma coisa e garante que lava com água e sabão e fica disponível. Porque aí, quando as crianças chegam na fruteira, por exemplo, para pegar uma maçã, eu tenho certeza que aquela maçã foi bem desinfetada. Eu não tenho que ficar preocupado dentro de casa. Por isso, toda essa desinfecção deve ser do lado de fora. Então, eu cheguei da rua, eu tiro a roupa, eu já ponho dentro da máquina de lavar, eu organizo para desinfetar o meu sapato, eu não vou entrar de sapato dentro de casa, eu vou direto para o banho, para depois voltar e poder ter contato com as crianças e com a casa. São formas de eu tentar criar barreiras para que esse vírus não entre na minha casa. E aí, essa coisa do método, eu tenho falado muito isso, que temos que tentar evitar sair de casa, mas a gente sabe que às vezes precisa sair. Então, quem tiver que sair com método, é pensar como é que vai se organizar. Então, é garantir que eu pensei o que eu vou fazer antes, aonde que eu tenho que ir, que equipamentos eu preciso levar, quantas máscaras eu preciso levar para poder trocar a cada 3, 4 horas, que eu tenho álcool gel no bolso para poder desinfetar minha mão a cada vez que eu encoste em alguma coisa, que eu não encoste a mão, que eu não sente desnecessariamente, porque tudo isso pode fazer com que eu me contamine. E sempre ficar a mais de 3 metros de qualquer pessoa, porque o vírus, a pessoa tossiu, falou, pode estar sendo transmitida. E a máscara, ela não é uma coisa para me proteger, é para proteger o outro. Porque a máscara de pano, ela é uma máscara que o filtro é muito ruim, mas ele é bom para segurar as grandes partículas que uma pessoa solta ao falar ou ao espirrar. Então, eu, usando máscara, eu não estou necessariamente conseguindo me proteger, eu estou protegendo o outro de me infectar se eu tiver com o vírus. Por isso que é importante que todo mundo use máscara. E aí pensar essa coisa da metodologia ao sair de casa, para garantir que você saiu, fez o que precisava fazer e voltou. Por exemplo, hoje eu fui no supermercado, então eu saí de casa às 6h30 da manhã, 6:50 eu estava na porta do supermercado, comprei tudo que eu precisava, com um frasquinho de álcool na mão, cada 2, 3 coisas que eu pegava e punha no carrinho, eu desinfetava a minha mão, para poder no final pagar por aproximação, sem usar o cartão na medida do possível, e aí no final, antes de entrar no carro, desinfeto o celular, desinfeto a mão, desinfeto a chave do carro, para poder entrar no carro. Chego em casa, tiro tudo, vou tomar banho. Ou seja, esse método é importante nesse momento para garantir que a gente não se infecte. Legal, Jonas. Obrigado. Eu aproveito, eu já coloquei ali escrito, eu vi que a Erika colocou também, assim, eu acho que é super importante difundir as informações que tu estás a trazer-nos. Acho que é super importante fazer essa difusão dessas informações e eu estou à disposição, enfim, para junto com a comunidade da escola fazermos essa divulgação para a nossa comunidade, porque eu acho que realmente é super importante que essas informações cheguem às pessoas, não é? Porque
Estão a circular muitas notícias falsas, enfim, muita confusão, né? As pessoas ficam muito confusas, como a Luana colocou há pouco no relato, né? As pessoas ficam muito confusas, né? Então é importante a gente tentar levar uma informação clara e uma informação que é importante neste momento, né? Olha, me disponho a informar sobre a situação epidemiológica a qualquer momento. De repente eu posso tentar uma vez por semana, que eu acho que seria um tempo razoável para não ficar, porque eu tenho falado para as pessoas, identifique um canal de comunicação que você confie e uma vez por dia veja o que está acontecendo lá e desligue da internet, porque gente que fica vendo o WhatsApp o dia inteiro faz mal para a cabeça. Então, assim, vai gastar tempo com os filhos, vai ter um projeto pessoal para desenvolver, para estudar, mas não fica vendo notícia que você entra em parafuso. Mas eu posso me dispor a tentar uma vez por semana fazer um resumo de como é que está o cenário epidemiológico para a gente mandar. Porque eu sei que mandar o boletim epidemiológico do DF é que nem ler um boletim de ocorrência. Assim, é triste, você só não entende nada, é só burocracia, palavra chique, mas não resolve o problema. Então, eu posso ajudar a traduzir um pouquinho o cenário epidemiológico para que vocês entendam e possam difundir na comunidade. Eu não tenho muita pena para assumir mais que isso, porque eu acho que nesse momento eu me comprometer, eu não vou conseguir honrar, né? Então, mas eu acho que esse tipo de informação sobre a situação da doença eu posso ajudar. E aí, qualquer dúvida nesse sentido específico, como isso da desinfecção, eu posso estar orientando vocês e revisando materiais que vocês construam, se for o caso. Então, ótimo. E pode ser até gravado, viu, Jonas? Na verdade, a nossa comunidade escuta muito, assim, né? A gente tem um pessoal, como rádio, né, antigamente, né? E essa a sua forma de falar, de explicar, né? Aquele dia que você chega lá em fevereiro, começa a contar para mim dessa pandemia, né? Eu juro, eu falei, nossa, eu acho que ele está exagerando. Você explicou simplesmente tudo que está acontecendo agora. Ó, todo mundo vai ter que usar máscara, vai lavar a mão. E eu achava aquilo muito, né? Ia acontecer alguma coisa que no Brasil não iria chegar, e chegou, né? Mas você explica super bem, assim, nessa simplicidade, dados verdadeiros, científicos, né? Então, eu acho que uma gravação já pode ser. Resolver, sabe? Eu acho que uma outra mensagem que eu tenho falado para todo mundo é que esse vírus ele vem para fazer um chacoalhão na nossa sociedade. Ele não é um vírus muito letal e ele não é um vírus de alta transmissibilidade, comparado com o que a gente já conhece. Então, ele não chega nem aos pés do ebola e ele não chega nem aos pés em termos de transmissibilidade de um sarampo. Então, não que isso não seja grave para a nossa sociedade, mas isso mostra que a gente precisa se organizar muito, porque pode ser que a gente tenha que enfrentar um cenário muito mais difícil no futuro. Então, acho que é o momento da gente trazer discussões sobre sustentabilidade, sobre resiliência, sobre organização das famílias nos próprios lares, para poder enfrentar cenários como esse no futuro. Para que se a gente tiver um cenário realmente mais grave, a gente poder enfrentar um cenário de isolamento social sem sofrimento mental, né? Apesar de tudo, apesar de não estar sendo fácil, a gente aqui em casa, como já trabalhava com estratégias, por exemplo, de permacultura, de design para sustentabilidade, a gente vem enfrentando esse cenário com uma certa tranquilidade, porque, por exemplo, parte da comida a gente produz aqui em casa. A gente já tem uma certa resiliência, né? Então, são pequenas coisas que eu acho que a gente tem que começar a promover essa cultura da resiliência para que no futuro a gente sofra menos em cenários como esse. Ótimo. Tem mais alguém aí perguntando no chat? Daniela, não sei se Guilherme também está olhando aí. Não, no chat não. Se alguém quiser mais, né, fazer alguma pergunta, consideração aí. Eu queria agradecer ao Jonas, assim, como já foi colocado, Jonas, você coloca as coisas de uma forma muito clara, assim, isso não é uma coisa muito comum, infelizmente, em quem trabalha com a área técnica. Normalmente as informações chegam de uma forma até um pouco confusa, e queria dar os parabéns a ti e à equipe que trabalha contigo pela informação, pelo trabalho que vocês estão a desenvolver lá na UNB, que tu trouxeste um pouco aqui hoje. E só esclarecer uma coisa em relação à questão da minha sugestão da divulgação da informação, Jonas, seria mais no sentido de uma informação mais prática, como tu colocaste, em relação a essa parte de método mesmo, do dia-a-dia, sabes, assim, de estratégias do dia-a-dia, coisas simples,
que circula muita informação incompleta, muita informação de fraca qualidade nas redes sociais, e a gente acaba por ter que ir a muitas fontes para conseguir montar esse tal método de que tu falaste, não é? Assim, de conseguir organizar as coisas para o dia a dia. Está sem som o teu microfone, João. Não, desculpa, é que começou a aparecer as mensagens aqui, eu assustei. E aí eu falei, nossa, mas... Aí depois que eu lembrei que eu tô com o celular da Verusca, agora desculpa, eu estava perguntando para ela. E eu também estou aqui eu estou no computador Newsel aqui também, invadindo. Mas seria mais nesse sentido, viu, Jonas? Não pensei tanto na questão de um boletim epidemiológico. Seria uma coisa assim bem mais simples. Essas informações que tu trouxeste mais simples desses cuidados do dia a dia, não é? Enfim, porque a gente chega até a encontrar algumas informações contraditórias às vezes nas redes sociais e até na própria imprensa. Aí as pessoas ficam confusas. Esse momento é muito difícil. Eu me preocupo um pouco com isso, ter essa sobrecarga de informações. Mas eu vou tentar separar um pouco dos materiais que eu perceba que são mais úteis e mais claros nesse sentido, e vou encaminhando para o grupo aqui para a gente tentar organizar isso. Mas eu não queria que a gente virasse no grupo da escola esse volume de gente, porque temos que criar nessa lógica de lista de transmissão estruturada para não criar, para que a pauta do grupo não seja isso. Porque da mesma forma que, de repente, eu começo a postar coisas, outras pessoas que têm uma agenda diferente ou que têm uma fonte de informação baseada em fake news comecem a postar coisas também. Eu vi aqui isso no condomínio aqui, que em algum momento a gente teve que retrair a pauta, porque a galera do fake news é um volume muito grande de fake news e a galera começa a postar, porque eles só encaminham, né? Então a gente teve que recuar muito na pauta de discussão do Covid para tentar evitar contaminação dessas fake news. Mas eu acho que dá para separar algumas coisas bem legais e compartilhar com a escola para a escola enviar. Legal, e uma alternativa seria essa, né, da escola enviarem, de ser enviado pela direção da escola, né, como algo mais oficial, porque eu acho que aí a gente consegue driblar essa coisa de ficar rebatendo, né, com fake news e tal, né, vindo pela escola, eu acho que já evita isso, talvez, né? E dá credibilidade também. Né? Vou tentar separar as coisas e envio para as meninas da escola. Legal. Obrigada, então. Olha, muito legal as colocações. E a gente tem sempre umas famílias assim que já contribuem com essa escola há um tempo. O Jonas é o João, né, que já está há um tempo aqui. Agora, a Érica, então, que está ajudando na comunicação também, ela está ajudando nessa parte aí, fez esse cartaz bonito, né, Érica, agradecendo aí. E também tem novas famílias chegando aí, né? Cíntia, com gás todo. Então, acho que a gente vai conseguir enfrentar essa pandemia aí. Eu quero agradecer o Jonas. Diga, Tereza. Agradecer o Jonas. Eu acho que assim, ele trouxe, com essa explicação dele, eu acho que assim, dá muitas questões para a gente pensar a respeito, né? Ele falou de apoio psicológico, né? Eu acho que esse apoio às famílias, né? Então, assim, eu acho que pensando nessa coisa que é a educação infantil, né? Então, eu acho que o caminho, eu fiquei, né? Acho que ainda estou, né? Nesse período da negação. Agora vai ter que cair a ficha mesmo, né? Essa coisa do apoio psicológico às famílias, né? Eu acho que primeiro, eu não sei, eu penso da gente começar a ter esse contato com as famílias, né, fazer esse mapeamento mesmo, né, esse tatear, e para, né, colocar o trabalho para fazer, né, da melhor forma possível. Então, obrigada aí, Jonas. Jonas, tá todo mundo já caminhando para encerrar. Eu gostaria de fazer uma ponderação, é que muitas vezes a gente precisava, para ser mais prático, de modelos para fazer as coisas. Então, eu vejo, por exemplo, as famílias, elas, para organizar, por exemplo, essa rede
o que a gente precisava fazer primeiro, sabe? Não sei se é porque eu sou mais burra do que o resto do mundo, mas eu tenho um costume, né, de achar que alguém já fez alguma coisa e, para eu não precisar inventar a roda, eu copio. Então, assim, eu acho que ajudaria demais se você dissesse assim, façam 5 coisas, façam 3 coisas, e aí a gente se agarrasse a essas 3 coisas, porque eu tenho 1 milhão de ideias por dia, só que eu não faço nenhuma, porque eu tenho 1 milhão, então 1 milhão não faz. Então, se você pudesse buscar aí uma modelagem, pode ser até do seu condomínio mesmo, de onde a gente pudesse começar. Eu ia te agradecer muito, eu acho que ia ser um grande passo para a gente dar sequência concreta. Porque o que eu vejo também é que a gente acaba tendo ideia e arrumando um trabalho para a gestão e talvez até para as professoras, mas muito mais para a gestão. E no fim das contas a gente se envolve pouco, porque a gente não sabe o que fazer. Tá? Então, assim, eu queria humildemente expor essa minha dificuldade, não sei se é coletiva, mas é minha, que eu quero muito ajudar, mas eu queria copiar, que era mais fácil. Cíntia, eu acho que eu entendo a sua situação, eu acho que essa é uma situação vivenciada por muita gente no Brasil agora, porque é isso, a ansiedade de tentar se pensar como que eu faço primeiro nesse momento. Eu acho que, assim, eu costumo dizer sempre que a gente tem que pensar grande, mas a gente tem que agir pequeno. Então, a minha fala é, primeiro, organizar a casa. Então, tem que estar bem organizada a família e a casa para que você possa fazer qualquer coisa para fora. Então, se você não organizou as pessoas de risco da sua família, as rotinas mínimas da casa, é difícil pensar fora da casa para poder contribuir com o todo. Mas eu acho que a hora de começar a contribuir com o todo é na micro escala, é no prédio, é com os vizinhos, é no bairro. Então é nessa micro escala que a gente pode começar a organizar as coisas. Acho que a mesma coisa é no trabalho. Acho que a primeira coisa é organizar o dia a dia de trabalho. Então, por exemplo, na minha equipe de trabalho, a gente criou uma rotina. Todo dia, às 4 da tarde, a gente se reúne para dizer o que cada um fez e pactuar o que a gente vai fazer no dia seguinte. É 1 hora de reunião, não pode durar mais de 1 hora. E todo dia a gente discute e define o que cada um vai fazer para o dia seguinte. Então, a gente conseguiu criar uma dinâmica interna da equipe para agora começar a organizar uma página web em que a gente vai colocar esses modelos que eu mostrei alguns gráficos para vocês, e a gente está organizando um FAQ, então todo um monte de perguntas que as pessoas fazem, a gente está montando esse FAQ para deixar disponível, mas a gente começou de dentro para fora, para não querer começar a dominar o mundo, porque a gente não vai dar conta. Então, acho que a escola é a mesma coisa. A gente precisa, as professoras se organizarem em casa para elas poderem sentar e começar a pensar como é que elas vão ajudar as famílias, para a gente poder ter esse apoio com as crianças. Então, acho que é devagar que a gente vai construir. Eu me disponho com essa coisa da informação, vou ver o que eu consigo de exemplos aqui para mandar para vocês, mas eu acho que, por exemplo, essa coisa da vigilância ativa institucional é lá na frente, é quando a escola começar a operar. Agora, o que a gente precisa é pensar como apoia esses pais e mães que boa parte estão tendo que fazer home office e estão com as crianças em casa e não têm experiência de ensino. Então, ficam, às vezes, num cenário muito difícil e acabam apelando para a televisão. Então, eu acho que esse tem que ser o nosso foco como comunidade. Não que eu não queira ajudar os outros temas que eu acho também importantes. Mas eu acho que, como grupo da escola, a gente tem que conseguir se organizar isso, porque as famílias estão precisando de apoio. Eu falo por nós aqui que tem uma condição muito boa. E a gente está sofrendo em termos de conseguir organizar as crianças para tornar o processo de aprendizado melhor, o tempo delas melhor, e pensar que a gente vai ficar esse ano inteiro assim, e não vamos sair disso. Então é melhor a gente aprender agora e se organizar para o ano inteiro do que ficar negando e esperando um dia voltar à escola, porque não vai voltar tão rápido. Ótimo. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Então, eu queria sugerir uma coisa. Diga. Para a gente fazer uma foto. Aí todo mundo abre o vídeo e a gente tira um print. Legal. Eu queria fazer uma... antes da foto, posso só fazer mais uma pergunta? Claro. Jonas, uma dúvida minha aqui, na verdade uma dúvida aqui da Nilzélia. A Nilzélia trabalha no Instituto Federal de Brasília, aqui no campus São Sebastião, e neste momento estão com um grupo de trabalho lá.
enfim, preocupados com esta questão da retomada das aulas, até porque, enfim, o Instituto é federal, então a loucura neste momento está maior a nível federal, então eles não sabem muito bem o que é que pode acontecer de um dia para o outro, né? E a gente estava a acompanhar a informação que você partilhou aqui, e, assim, é uma informação que seria muito útil ao Instituto. Já há informações disponíveis, vocês têm informações disponíveis para poderem ser trabalhadas, por exemplo, por esse grupo de trabalho lá no Instituto. E eu estou a colocar esta pergunta aqui aberto, porque eventualmente isso pode ajudar também quem tenha contato com outras instituições, não é? Enfim. Pode contar comigo. O que eu puder ajudar, eu estou disponível para compartilhar informação e orientar, né? Esse laboratório que eu comentei na Universidade de Brasília, ele tem como missão justamente apoiar territórios a se organizarem. Então, se vocês depois quiserem dar seguimento, a gente pode passar orientações para vocês. A gente está se organizando ainda também, mas eu acho que a gente vai ter na nossa página esse espaço para poder interagir mais rápido e garantir orientação, para que não seja o Jonas, mas a gente consiga dar escala para isso, para poder orientar grupos que precisem de apoio de orientação técnica para o enfrentamento da Covid. Então, estamos aí disponível. Eu acho que, assim, só para comentar, porque eu vi que teve uma pergunta aqui sobre os testes, né, que eu vi que as pessoas têm muita dúvida. Esse teste que eu falei que tem falta de insumo principal é para fazer o PCR, que é o teste que olha se a pessoa tem o vírus. Ele acha o vírus lá e vê se tem o RNA, se tem o DNA do vírus. RNA no caso desse vírus, mas se tem as partículas genéticas dele. E o outro teste é o teste rápido, que é feito só depois de 7 a 10 dias, porque demora de 7 a 10 dias para o nosso corpo começar a ter defesa contra o vírus, começar a produzir anticorpos. Então, a partir de 7 a 10 dias, eu posso fazer esse teste rápido, que é o que o Distrito Federal está oferecendo nesses drive-thru, e aí, a partir desse tempo, esse exame pode dar positivo ou negativo, mas não adianta eu fazer se eu estou em menos de 7 dias, porque a chance dele, ele provavelmente vai dar negativo e você pode ter o vírus. Ao mesmo tempo, fazer o PCR depois de 7 a 10 dias, também é muito provável que o PCR dê negativo e você teve o vírus. Então, eu tenho que saber, dependendo do momento da doença, eu vou usar um teste ou outro para poder confirmar a minha situação. Mas mesmo esse teste rápido, ele não é muito sensível. Então, de cada 10 casos que tem a doença, somente em 7 ele vai dizer que tem a doença. Em 3 ele vai dizer que não tem quando a pessoa teve a doença. Então, na dúvida, o que a gente tem recomendado é que qualquer sintoma respiratório se isola e isola os seus contatos por 14 dias. É simples, 14 dias trancado em casa, compra um baralho, joga baralho, fica o dia inteiro lá quietinho, tomando muita água e vai passar tranquilo e vai enfrentar esse vírus. Se tiver dificuldade respiratória, busca o hospital. Se não, vai tranquilo que vai ser tudo bem e a gente garante que esse vírus não espalhe. Legal. Boas orientações. Se tiver mais alguém, então, para colocar alguma coisa, e a gente vai encerrando. Tem mais alguém? Pode abrir o microfone e falar. Eu queria só agradecer a paciência de vocês, a gente já está quase 1h30 aqui conversando, e vocês estão acreditando, então não é fácil. Muito obrigado. Nossa, foi ótimo, não tens nada que agradecer. Nós é que agradecemos, muitíssimo. Sim, no chat aqui várias pessoas estão agradecendo, acho que você está olhando aí também, né, Jonas? Realmente foi um momento muito proveitoso e trouxe, né, traz essa lucidez mesmo, né? Muito importante nesse momento, para a gente fazer esse enfrentamento aí com essa, né, clareza da informação e vamos lá, vamos juntos. Eu não sei como é que vocês se sentiram, eu senti-me privilegiado, não é? Num grupo tão pequeno de pessoas, ter acesso a uma informação com tanta qualidade, não é? Assim, um privilégio. Sim, esse foi quando o Jonas se dispôs, assim, né? A gente fez o convite para a comunidade toda, ele estava pensando só nas professoras, a comunidade inteira precisa dessas informações, né? A gente está carente de informações científicas, né? Ajude aí. Mas aí, gente, então eu queria agradecer mesmo às famílias, assim, que estão aqui ouvindo. A gente está gravando para enviar para as outras famílias que não puderam estar aqui, né? Agradecer às professoras que estão aqui presentes. As professoras estão fazendo muitas reuniões essa semana, elas não têm obrigação de fazer essas reuniões, e elas estão fazendo muitas reuniões, assim, tanto para planejar com a gente, mas para
pensar nesse momento, né, de crise planetária. Então, agradecer essa gestão, assim, essa equipe que, né, nossa, é um prazer estar com esse pessoal aí que está 2 reuniões por dia, a gente ainda se fala no telefone, né, Dani, ela, Guilherme, o Adair, e agradecer, assim, essas famílias que estão mais à frente, assim, ajudando a gente aí nesse processo aí de se reinventar nessa pandemia aí, né? Realmente, e aí também, essa direção, Jonas, imaginar que a gente conseguiu chegar nesse momento é muito prazeroso saber que a gente está na mão desse time nesse momento tão difícil. e agradecer especialmente aí o Jonas hoje, porque realmente, assim, me tocou essa imagem sua de você estar removendo a terra lá na escola para começar aquela horta, e agora você está ajudando a gente nesse processo aí de transformar aí esse novo jeito, né, esse novo jeito de ser mesmo uma comunidade ativa, né, e ajudar mesmo aqui, dessa forma, né, ajudar essa comunidade dessa forma. A gente já estava ajudando nesse aspecto físico, né, alimentando fisicamente as pessoas, mas dessa informação científica é muito importante nesse momento. E espero que você continue aí ajudando mesmo, né, fazendo esse trabalho aí tão precioso aí. E aí a Daniela podia fazer o verso aí, né, Daniela, para a gente fechar. Acho que é isso, né, gente? Tá bem, vou fazer o verso então. Alegrias são dádivas do destino que demonstram seu valor no presente. Sofrimentos, ao contrário, são fontes do conhecimento, cujo significado se mostra no futuro. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado, boa noite. Valeu, gente. Boa noite. E Boa noite a cara? todos. Obrigado. Foto. Boa noite, pessoal. Saiu um monte de gente, né? Boa noite, gente. A saúde aí. Boa noite, Clarice. Força, resiliência aí nesse período. Boa noite, gente. Até logo. O final de semana tá linda.